Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Como Você Vê. Programa de edição 10, 2 meses com você. E nós queremos agradecer a todos que compartilharam, que deixaram o seu like, como também aqueles que comentaram, deixando a sua sugestão. Deus abençoe vocês. Estamos aqui completando esses 2 meses, né? O 10º programa, 2 meses. É isso aí. A gente queremos agradecer a todos, tá? Que tem compartilhado, comentado. Nós estamos fazendo esse programa aqui para você, para que você possa entender tudo que nós queremos expressar através da palavra. Queremos agradecer a todos que têm compartilhado, curtido, e não deixe de compartilhar, de curtir, tá? Que a gente tem muito mais entretenimento para você. A gente teve aqui temas, tivemos aqui entrevistas e teremos muito mais. Ainda falta a parte do humor. Teremos humor também para você. É isso aí. E lembrando também para os irmãos, para aqueles que estão nos vendo, que nós vamos deixar aqui a retrospectiva de todos os programas, os melhores momentos das entrevistas, dos temas falados, das polêmicas de cada programa também, porque nós falamos sobre lascívia, né? É um programa polêmico, foi um tema polêmico na verdade. Falamos sobre sensualidade e assim por diante. Então sempre vai ter algo polêmico, né? Tivemos o testemunho e a entrevista com o nosso amigo Tatuado Terremoto, que ele é lutador de boxe, campeão brasileiro, isso é uma bênção. Então nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os programas para você, tá bom? E vamos estar trazendo também convidados para estar participando conosco. E Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês fazem parte desse 10º programa, dessa 10ª edição do programa Como Você Vê. E nós temos um tema interessante que vai falar sobre a tua vida, vai falar sobre você. E o tema de hoje é vales. Vales. E nós queremos falar primeiro sobre o vale que Ezequiel passou, né, que é Ezequiel 37. Queremos falar sobre o vale que o profeta Ezequiel passou, trazendo para os dias atuais, para comparar o vale que você se encontra. E você bem sabe que nós falamos tudo de acordo à palavra de Deus, né, Jéssica? É isso mesmo, falamos sempre de acordo com a palavra de Deus, né, para que você possa entender o que nós queremos expressar aqui através da palavra. E começando com esse tema sobre Ezequiel, uma passagem bastante pregada, né, pelos pregadores em igrejas, em lugares, né. Ezequiel 37 mostra ali uma situação, né, que Israel se encontrava, que era uma situação de totalmente desprezo, idolatrando. O povo estava totalmente fora da posição de Deus, né? E Deus usou esse profeta Ezequiel, né, através daquela visão, para que ele pudesse, né, entender também a situação, como o povo de Israel estava, e através da vida dele Deus fazer o milagre. É verdade. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que Israel estava sem esperança, mas a gente vai fazer a leitura primeiro para dar continuidade até chegar a esse ponto que o povo de Israel estava sem esperança, até chegar também na parte que Deus compara aquele vale com o seu próprio povo. Aí você vai dizer assim, mas eu sou um osso seco, Deus está me chamando de osso seco. Você vai entender cada detalhe e o porquê que Deus comparou aquele vale com a situação atual que seu povo se encontrava. E Deus, ele quer confortar o teu coração também através dessa palavra, porque nada está perdido. Você tem a leitura? Tenho sim. Começando com o tema, né? Sim. Que é sobre Ezequiel 37, né? Que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito no meio do vale, né? Muito interessante esse começo dessa palavra, pois Ezequiel, acredito eu, que ele não sabia para onde o Senhor o levaria, né? E o interessante é que Deus o leva em espírito no meio do vale, né? Eu acredito que Ezequiel deve ter tido uma surpresa, né? Sim. Porque normalmente Deus, né? Eu acredito Deus me levar em espírito deve ser alguma coisa boa. Sim. Né? De repente Deus coloca ele no meio de um vale repleto de ossos sequíssimos, né? Que diz alguns versículos, algumas traduções na Bíblia. E vale, todos entendemos que vale é lugar de impossibilidade, né? E naquele vale que ele se encontrava era lugar de morte, né? Sim, Ezequiel, é interessante, né? Nós observamos Ezequiel, ele vê a mão do Senhor vindo sobre ele. Ele falou assim, e vi a mão do Senhor vindo sobre mim, ou seja, veio sobre porque veio de cima. A mão do Senhor sempre vai vir de cima, dos altos, sobre as nossas vidas. E o interessante é que ele disse assim, ela me levou, a mão do Senhor, além de ir sobre ele, o levou até o vale, teletransportou até aquele vale. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel não entendeu nada.
ele chegou naquele vale. Para quem não sabe que vale era esse, houve uma batalha ali muito grande. O exército que estava lutando contra o exército inimigo veio a morrer e os seus corpos não foram enterrados. Passando-se o tempo, entraram todos os corpos em decomposição, e você bem sabe que um corpo entrando em decomposição só vai lhe restar os ossos, né, que são os restos mortais. Então o que acontece? Só ficou os ossos. Ezequiel veio a mão de Deus sobre ele, e ele foi levado pela própria mão de Deus até o vale. Ele olhava para a esquerda, só tinha osso. Para a direita só tinha osso. Olhava para frente osso, para trás osso, para debaixo dos seus pés só tinha osso. E era muito numerosa a situação dos ossos, como também os ossos estavam sequíssimos. Foi quando Deus perguntou para ele, né? Filho do homem. E quando Deus se refere a um profeta ou alguém como filho do homem, Deus está dizendo: ei, homem mortal, ei, você que um dia vai morrer. Tipo, ei, você que não tem toda a sabedoria, porque às vezes o homem se acha sábio. Então Deus falou: ei, homem mortal, porventura poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu que sabe, né? É verdade, essa situação que ele se encontrou, eu acredito que pela lógica humana, isso é normal. A gente se deparar diante de um vale cheio de ossos, para nós é impossível. Sim. Totalmente impossível. A partir do momento que Ezequiel fala: Senhor, tu, ó sabes, ele acredita que segundo a palavra do Senhor poderia reviver aqueles ossos. E eu vejo aqui 3 situações. Primeiro, Deus o levou, a mão do Senhor veio sobre ele, o levou em espírito, e ele se deparou com aquela cena, um vale. Se deparou com aquela cena terrível, aquela cena assombrosa. Acredito eu que Ezequiel poderia ter tido medo, sim, porque naquele lugar ali cheirava morte, tinha uma sensação ruim. E a segunda, quando Deus fez a pergunta a Ezequiel, ele precisava acreditar. Sim. Ele precisava ativar a fé dele naquele momento. Eu vejo aqui, né, nessa passagem, 3 situações. A primeira, ele se deparou com um vale, né? A mão do Senhor veio sobre ele e levou ao vale. Foi uma surpresa para Ezequiel, ele não esperava, né, se apresentar diante daquele vale, né? E vendo aquela situação, acredito eu que Ezequiel teve medo, né? Acredito que ele, nossa, por que o Senhor me colocou no meio desse vale? Porque tudo, né, que é novo traz medo, né? Tudo que é novo traz medo. E é uma situação de morte ali, acredito eu, que uma sensação muito ruim. E depois que ele se deparou daquela situação, Deus perguntou para ele: filho do homem, poderá os ossos reviverem? Ele teve que ativar a fé. Ele já tinha a fé que o povo de Israel poderia, né, se reerguer novamente. Então, mediante aquela situação, ele teve que ativar, ele teve que acreditar que poderia. Aí sim, a terceira, que seria profetizar. Ezequiel, então, ele ativando aquela fé, acreditando, ele profetizou. A partir daquele momento, né, ele profetizou e Deus o instruiu como deveria profetizar. Sim, é interessante essa palavra, que Deus realmente ele deu a direção para Ezequiel. Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Senhor Jeová, tu o sabes. E Deus de imediato diz para Ezequiel: profetiza e diz aos ossos secos que ouçam a minha voz, que ouçam a minha palavra. Ou seja, a vida só vem através da palavra de Deus. Diz aos ossos que escutem a minha voz, que escutem a minha palavra, porque eu farei crescer carne. Eu farei crescer os tendões, farei crescer carne, farei também vir a pele, e também trarei o espírito de vida, e vivereis. Ou seja, você vê aí que Deus, ele perguntou para o profeta Ezequiel e deu a direção de como ele tinha que fazer. Ou seja, o que é que Deus está falando conosco nos vales que nós nos encontramos, que a própria mão de Deus nos leva. E um conselho que eu quero dar para você, você que serve a Deus, que está acostumado a dizer que o diabo está se levantando, que o inimigo está se levantando, e às vezes é a mão de Deus que está te levando ao vale, a mão de Deus que está te conduzindo ao vale, né? O vale que você às vezes está sem esperança, desacreditando dos teus sonhos, dos teus objetivos, e Deus quer que você profetize em cima dessa situação. Não era a situação de Ezequiel, era a situação de todo o Israel. Então observa comigo agora que Ezequiel, naquele vale, Deus o levou para lá, porque Deus queria mostrar a situação e o
que deveria ser feito. Então Deus está permitindo esse vale que você está passando, que às vezes você atribui tudo às trevas, atribui tudo ao diabo, que é para você profetizar. Em vez de você abrir a boca e murmurar, reclamar, minha vida está um inferno, não aguento mais isso, eu vou desviar, eu vou desistir, eu vou sair da igreja. Abre a tua boca com o coração cheio de fé e profetiza que para Deus nada é impossível nesse vale que você está, não é verdade, Jéssica? É isso mesmo. E aquele pouquinho de esperança que tinha no coração de Ezequiel, o Senhor o levou para mostrar que ainda há uma esperança, ainda tinha uma esperança. O povo poderia ainda se levantar. E quando ele profetiza que crie carne, crie ossos, crie carne e tendões, acredito que Deus está mostrando para ele que tem etapas, né? É tudo com o tempo. Israel não se levantaria de uma hora para outra, mas com o tempo, né? Cada etapa que ele profetizou, primeiro tendões, depois carne, depois pele, e depois o Senhor mais uma vez o ensinou. Profetiza. Sim. Espírito, né? E veio dos 4 cantos aquele espírito, né? E porque assim, quando Ezequiel ele profetizou tendões, nervo, pele, ele pensou, na palavra diz que ele pensou, e o espírito, né? Que é o que seria muito importante também naquele momento. E quando ele pensou, o Senhor já falou para ele: profetiza espírito, que venha dos 4 cantos. E o espírito veio, né? Entrou naqueles corpos, e aquele exército imenso se levantou novamente. E o interessante dessa palavra é que você pode ver o seguinte: Deus ordenou Ezequiel para profetizar. Deus não disse para Ezequiel que ele faria alguma coisa, que ele traria a ressurreição, que Ezequiel traria a ressurreição, ou que Ezequiel faria alguma coisa. Deus disse: profetize, diga aos ossos que ouçam a minha palavra, porque eu farei, eu colocarei, eu estenderei, ou seja, o meu papel e o teu papel, que às vezes se encontra no vale da solidão, porque existem vários tipos de vale: vales de tristezas, vales de angústias, vales de carência, vales de solidão. Como assim o vale de carência e solidão? Solidão e carência andam junto, porque a pessoa que ela está carente de atenção, de carinho, de compreensão. Solidão porque quando ela está carente, não encontra nem carinho, nem compreensão, nem atenção, ela se sente só. Ela não se sente correspondida. Então, e uma pessoa não correspondida, ela acaba caindo na depressão, no vale da depressão. Existe o vale financeiro, o vale da vida sentimental, vale psicológico, vale emocional, vales que querem nos fracassar e nos derrotar. Porém, Deus permite todo esse vale, e na maioria desses vales que nos encontramos, é a própria mão de Deus que está nos levando para nós profetizarmos. E uma coisa que eu tenho que enfatizar aqui: o profeta Ezequiel, ele nunca imaginou que seria profeta. Primeiro que ele estudou para ser sacerdote, porém Deus o escolheu para ser profeta. Vamos aprender uma coisa aqui no vale? Deixa de sonhar primeiro os teus sonhos e passe a sonhar o sonho de Deus. E depois que você sonhar o sonho de Deus, pode ter certeza que o teu sonho também será realizado. Não é verdade, Jéssica? É verdade. O interessante também é que Deus o levou em espírito. Sim. Deus quis mostrar a realidade espiritual de Israel. Que não era uma realidade, a realidade de morte. Vales, ossos secos, era de fracasso, de derrota, de morte. E aquela esperança que estava um pouquinho no coração de Ezequiel, aquela pouca esperança, acredito eu, que o Senhor mostrou naquele momento. Muitas das vezes é eu e você. Um pouquinho de esperança, eu acredito que você tem um pouquinho de esperança no teu coração para que o milagre possa acontecer. E Deus, ele nos ensina através dessa palavra como ativarmos a nossa fé de uma maneira correta, porque ali Deus ensinou para ele como profetizar. Deus, ele nos ensina a todo momento como reagir mediante a situação. Aí vai de mim e de você escolher a tomar essa direção que o Senhor nos dá. O Senhor deu a direção para ele, Deus estava com ele. Tem algumas versões da Bíblia que fala que o Senhor o deixou no vale, né? Porém, Deus mostrou para Ezequiel, por mais que Deus deixou Ezequiel ali, Deus mostrou para Ezequiel que estava com ele, porque a todo tempo o Senhor estava falando com ele. Eu e você se encontramos nessa situação. Muitas das vezes nós pensamos,
nossa, eu estou sozinha, não, Deus, não. O Senhor, através desse vídeo que nós estamos fazendo, o Senhor já está te dando uma direção. Como você deve agir diante desse teu vale? Né? Não sei qual vale que você está passando, o vale que foi falado através do apóstolo, depressão, desânimo, talvez você possa estar chegando a um ponto de não ter mais esperança, mas através desse vídeo que nós estamos falando aqui para você, através desse programa, nós queremos te dizer que o Senhor, Ele está te instruindo, Ele está te ensinando como você deve agir, como você deve profetizar. Por mais que Deus o deixou, como dizem algumas traduções, o Senhor mostrou que estava com Ezequiel. Por isso que Ezequiel, a todo momento, ele teve aquele diálogo com Deus. Senhor, Tu o sabes. Às vezes você está numa situação, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor pode fazer nessa situação. E a partir daquele momento que ele falou, Senhor, Tu o sabes, o Senhor deu a direção. Então profetiza assim, assim, assim. Verdade. Aí a partir daquele momento, através daquela profecia que foi liberada, os ossos voltaram a reviver. Interessante também, uma coisa que dá para notar assim na palavra do Senhor, é que uma pessoa, quando ela começa a perder a esperança, começa a vir um questionamento, começa a vir as perguntas: por quê? Por que eu estou passando por isso? Antes eu não tivesse nascido, eu nasci para sofrer. Antes morrer, eu preferia dormir e amanhecer morto, né? Muita gente, quando ela está perdendo a esperança, ela tem esse tipo de pensamento, esse tipo de pergunta. Porém, não é necessário ter desespero no vale. Primeiro que Ezequiel, quando foi levado até aquele vale, ele, de primeira mão, ele não entendeu. Ficou se perguntando o que estava fazendo ali, porque ele teve discernimento que foi a mão de Deus que levou ele para ali. Ele teve discernimento que foi a mão de Deus que o transportou para aquele vale. E quando nós temos entendimento e discernimento que é Deus que nos transportou para uma situação, nós não podemos desesperar e sim se acalmar para esperar a direção daquele que o levou. Ou seja, se você é um turista num país, ou se você tem um guia turístico em uma cidade, em um estado que você não conhece, numa situação, em uma selva, em uma floresta, existe um guia. Então aquele guia vai apresentar para você. Um exemplo, apareceu uma cobra, aquele guia já viu. Apareceu um leão, aquele guia já viu. Já está acostumado a ver certo tipo de situações. Então quem está ali como turista tem que esperar a reação e o que vai dizer aquele guia turístico, aquele guia na verdade. A mesma coisa somos nós, temos Deus como guia e temos que esperar em meio ao vale da vida, em meio a situações, Ele nos dar uma direção. O desespero tem que cair por terra. A agonia, a inquietação, olha, o desespero, a agonia e a inquietação traz insegurança e precipitação. E uma pessoa precipitada, ela age sem pensar, ela toma decisão sem pensar. Por quê? Porque no momento que deveria se acalmar, queria questionar. No momento que deveria ficar tranquilo e confiar que Deus iria lhe dar uma direção e um sinal, desesperou e se precipitou. E se você observar, você vai ver que Deus falou com Ezequiel: profetiza, porque eu farei, eu estenderei, eu colocarei. Tendões significa força. Carne significa renovo. Nessa situação, tá bom, irmão? Nessa situação. Tendões é a força, a carne o renovo, a pele o revestimento. E ele disse: trarei também o fôlego, o espírito de vida e vivereis. Ele quer dizer: eu faço tudo completo, eu faço a obra completa. Você só profetiza no vale, porque quem vai fazer as demais coisas sou eu. É verdade. E de algumas traduções fala que o Senhor o deixou, mas eu identifico aqui que por mais que o Senhor o deixou, o Senhor não o abandonou, né? Assim é na minha e na tua vida. Por mais que o Senhor permita que você vá para o vale, o Senhor, Ele não te abandona. Jamais. Né? Todo esse revestimento, toda essa força, glória o Senhor, Ele quer te dar. O Senhor, Ele quer te dar. Por isso que Ele mostra através dessa palavra. E eu li aqui também, deixar um versículo aqui, em Salmos 119, 25, o salmista Davi dizendo: a minha alma está pregada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor vivifica, a palavra do Senhor vivifica, traz restauração completa. A palavra de Deus, ela transmite vida espiritual aos mortos e saúde espiritual aos vivos.
né? Assim como o Senhor está falando através dessa passagem de Ezequiel, para trazer vida, aquilo que um dia teve vida, né? Um dia aqueles ossos teve vida, né? E o Senhor mostrou a Ezequiel que era possível sim. Aquela esperança que ele tinha no coração, por mais que ele se deparava com situações terríveis ali, povo idolatrando, o povo pecando contra o Senhor, Deus quis mostrar para Ezequiel que aquilo que um dia esteve vivo poderia reviver novamente. E o interessante também é que quando Deus deu a direção para ele, disse: diga aos ossos secos que ouçam a minha palavra, porque eu farei, estenderei, colocarei, porei, eu farei. Ezequiel, está escrito que Ezequiel falou assim: e eu fiz como ele me ordenara, eu fiz exatamente como ele me direcionou a fazer. Existem muitas pessoas que estão morrendo no vale, Jéssica, estão padecendo no vale da vida, porque Deus dá uma direção e a pessoa faz totalmente ou toma totalmente outra direção. E essas pessoas, a maioria delas que se encontram fracassadas nos seus objetivos, nos seus propósitos, nos seus sonhos, acabam colocando a culpa em igrejas, em pastores e no próprio Deus. Por quê? Porque foram pessoas que, no momento do vale, em vez de se aquietarem, descansar o coração e esperar a direção de Deus, tomaram decisão precipitada. E quando receberam a direção de Deus, fizeram como bem quis. E a maioria dessas pessoas, quando fazem como bem quer as coisas, sem a direção de Deus, fora da direção de Deus, na verdade, porque Deus deu a direção, mas a pessoa preferiu estar fora da direção, não admite a sua culpa. Querem colocar a culpa em outra pessoa, em outra situação, né? É verdade. Ezequiel muito bem poderia naquele momento, por mais pela lógica humana não poder reviver, ele poderia não pode reviver. Mas eu acredito que ele estava ardendo no coração dele aquela esperança. Ele acreditou que, segundo a palavra de Deus, poderia o povo de Israel se levantar novamente. Por isso que a resposta de Ezequiel ela foi automática: Senhor, tu o sabes. Eu acredito que Ezequiel já estava mostrando para Deus ali o que ele estava sentindo, né? Muitas das vezes é na minha e na tua vida. Deus dá a direção para a gente, assim como o apóstolo falou. Muitas pessoas não querem tomar a direção que Deus dá, elas querem fazer o contrário. Ezequiel não, ele foi esperto naquele momento. Ezequiel, ele ouviu a palavra, né? E automaticamente falou: Senhor, tu o sabes. O Senhor então profetiza. O Senhor mostrou para ele que era simples ali, ele poderia fazer de uma maneira simples. Então profetiza. Através daquela palavra que ele profetizou, tudo aconteceu. E é interessante que fala que houve um ruído, né? Sim, houve um ruído. Depois Ezequiel ele fala: e eu fiz exatamente como ele me direcionou, pela ordem que ele me deu para profetizar. E quando eu profetizei, houve um ruído, houve uma agitação e depois houve um rebuliço. E nós bem sabemos que a palavra reboliço significa desordem. Houve uma desordem depois da profecia lançada. Mas como? Eu quero a ordem, eu quero ver tudo ordenado, eu quero ver tudo no lugar. E porque eu profetizei, orei, busquei, e só está tendo desordem, só está tendo bagunça. Parece que o diabo está sambando na minha cara, está sambando na minha casa, está me humilhando. Parece que o inimigo está prevalecendo no meu lar. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, o inimigo se levanta. Mas analise a palavra. Ezequiel profetizou, houve um ruído, barulho. Ruído é barulho muito grande, né? Eu tenho certeza que você já viu uma caçamba despejando ferro, osso, sei lá o que, despejando pedras. É tipo um barulho desse, de ruído, como se estivesse despejando alguma coisa, jogando alguma coisa. Foi os ossos se movimentando. Até então, quando a primeira coisa que Deus quer nos mostrar através dessa palavra é que quando nós profetizamos, esse ruído é um movimento, acontece um movimento no reino espiritual. Até então estava tudo parado, mas depois da profecia houve um movimento. Ezequiel, na primeira mão do que ele estava vendo, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque até então só estava acontecendo um movimento. Depois da profecia, um ruído e um movimento. Depois houve uma agitação, começou a se agitar, e o reboliço, que começou tudo a se desordenar. Ou seja, quando os corpos estavam em decomposição, os ossos ali, estava tudo lá no seu lugar, certinho. Porém, tudo lá no seu lugar, que eu digo, não estava encaixado. Estava tudo na forma, mais jogado lá, um lá, outro cá. Mas depois que ele profetizou, foi que tudo começou a se juntar. Vamos entender isso? Que as coisas só vão se juntar ao chegar no seu devido lugar, depois da palavra lançada, depois da direção de Deus, depois da profecia
proferida no nome do Senhor, é que tudo vai começar a se encaixar no devido lugar. É isso que o povo precisa entender, né, gente? É verdade. Eu espero que você esteja entendendo tudo que nós estamos falando aqui, que através do que você profetizar, a importância de você profetizar uma coisa que aquilo que você quer para você. Porque muitas das vezes, muitos se encontram numa situação e começa a praguejar. Isso, praguejar. Começa a falar palavras negativas, começa a falar, mas eu acho que isso não vai dar certo. Não. Ezequiel não disse, mas Senhor, está tudo morto. Ele não indagou a Deus. Senhor, mas está tudo morto. Senhor, mas está tudo separado. É muito grande isso aqui, não tem... Não. O Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Você tem que profetizar coisas boas para a tua vida. Não profetizar coisas ruins. Isso influencia muito nas nossas vidas. Sim. Se você sempre fala que seu filho, ele não tem jeito, não presta, ele não vai prestar, ele não vai ter jeito. A palavra, ela tem poder, né? A palavra de Deus diz que na palavra, né, ela tem poder, tanto que Deus levanta os profetas, quando ordena que os profetas profetizam, é uma palavra liberada, né? E a partir daquele momento algo acontece. Assim aconteceu com Ezequiel. A partir do momento que ele fechou a boca, para que os ossos revivessem, aí sim, a partir daquele momento aconteceu alguma coisa. Sim, e tudo começou a se encaixar no seu devido lugar depois da obediência dele, através daquela profecia, porque o ato de profetizar foi uma obediência, porque ele fala, ele relata, eu fiz exatamente como ele me ordenara, e depois que eu fiz, houve um ruído, houve uma agitação, houve um reboliço, mas tudo aquilo que aconteceu só foi para colocar as coisas no lugar. Então Deus manda te dizer através dessa palavra, que tudo que está acontecendo, de ruído, de barulho, o barulho mexe no ouvido, vai para a cabeça dói. Sabe o que Deus está falando? Para pessoas que já estão, Jéssica, com a cabeça cheia nesse vale, não está aguentando mais ouvir nada, não está aguentando mais agitação, está estressado. São pessoas que estão no vale estressada, agitada, mas o Senhor manda te dizer que esse vale, o ruído, a agitação, o barulho, o reboliço, que é a desordem, só vai servir para colocar tudo no lugar. E ele manda dizer ainda, observa que estava tudo parado, mas você começou a buscar, começou a acontecer o reboliço, começou a acontecer a desordem. Aí quanto mais eu busco, você não entendeu o mistério, gente? Quanto mais eu busco, o negócio estreita, você não entendeu? Olha o mistério, eu não estava buscando, não estava passando por nada disso, bastou buscar, ou seja, o milagre já está para acontecer. A partir daquele momento, acredito eu que aconteceu aquele reboliço. Ezequiel não ficou normal, não é possível. Não. É assim eu e você. Quando acontece alguma coisa, começa a acontecer, bastou buscar, como o apóstolo disse, já começa a acontecer tudo isso, mas nem por isso Ezequiel desistiu. Ele continuou profetizando. Você está entendendo a importância, que por mais que pareça que está tudo errado, a importância de você continuar buscando e continuar profetizando mediante essa situação que você está passando. E a partir daquele momento que ele profetizou, levantou o exército, teve vida. A partir do momento que você passa por todo esse processo, eu falei aqui que são etapas, são processos, é tempo. A partir do momento que você passar por todas essas etapas, por todos esses processos, vai ter vida para a sua situação, vai ter vida para a sua casa, vai ter vida para tudo aquilo que você está passando. A Bíblia vai mostrar também que um dia Pedro, né, e os pescadores estavam pescando e não pescaram nada. Pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Voltaram, estavam lavando as redes. Quando Jesus chega, Jesus faz o convite para eles irem pescar de novo. Pedro de imediato fala, Senhor, pescamos a madrugada toda e não conseguimos pegar nada. Ele quer dizer, Jesus, o mar hoje não está para peixe. Estamos com o braço doendo, além de jogar as redes e puxar, o braço dói. Remamos, porque não tinha barco a motor naquela época, tiveram que remar, então o braço doía, a mão dava calos. Então o que acontece? Estamos frustrados, estamos cansados, tentamos a noite toda, não deu certo. Hoje o menino não vai ter o peixe assado, peixe frito para comer, não vai ter o purê de peixe, sei lá, alguma coisa de peixe, né, da época, não vai ter. Então Jesus disse assim, vamos lá. Agora vamos para a parte mais funda. Vamos para a parte mais funda e joga agora do lado direito. Joga do lado direito. Ou seja, quando Deus levou Ezequiel para o vale, Deus estava chamando Ezequiel para um profundo, para uma intimidade. Quando Jesus chamou agora Pedro para direcionar o barco, olha Jesus de novo dando a direção. Vamos para o profundo, vamos para o mar alto, vamos lá no fundo, porque é lá no profundo, lá no fundo, lá no mar alto, que eu tenho algo para te revelar. Ou seja, Jesus está dizendo, eu quero ter um particular contigo. Deus não levou nenhum outro profeta, existia profetas naquela época,
além de Ezequiel existia outros, só que nesse vale Deus só levou Ezequiel, ou seja, era um particular que Deus queria ter com Ezequiel. Então às vezes você se pergunta por que eu estou passando por isso, por que só eu passo por isso, será que é só eu? Será que existem mais pessoas que Deus está provando, o inimigo está se levantando desse jeito? Mas se for você, é o teu particular, é o teu momento de esperar Deus falar ao teu coração e te dar uma direção. Então Pedro, ele fez exatamente como Jesus ordenara. Ele disse: Senhor, nós pegamos e jogamos a rede a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, de acordo com a tua palavra, eu vou jogar a rede. De acordo com a tua palavra, eu vou jogar a rede. E quando ele jogou, de acordo com a palavra, confiando na palavra do Senhor, a rede veio cheia de peixes que teve que dividir. O barco não coube, eles iam a pique por causa do peso dos peixes, era muito peixe, e tiveram que dividir os peixes com outros barquinhos que estavam ao seu redor. Então assim, gente, existem vales que parece que é para derrota, que parece que é para o fracasso, mas não é. É só para uma intimidade, é só para um particular, é só para uma experiência. E a Bíblia vai dizer, Jéssica, também que Deus, depois que, através da primeira profecia, porque Deus, ele fala com Ezequiel 3 profecias, para profetizar 3 vezes. A primeira foi: diz aos ossos secos. A segunda foi Deus dizendo para ele assim, ó, tu vai profetizar agora o meu espírito, né? E eu vou fazer reviver. E depois, a terceira foi quando ele disse assim: tu vai agora profetizar sobre todo o meu povo, porque esses ossos secos são o meu povo, e eles estão sem esperança, estão achando que está tudo perdido. E quando Deus agora falou com Ezequiel a segunda profecia, ele disse: profetiza agora e diz aos 4 cantos, aos 4 ventos, que venha e traga o meu espírito sobre esses ossos, porque eu farei reviver. O Senhor é quem faz reviver. Aprendamos aqui hoje que é nós, o nosso papel, Jéssica, eu aprendi nesse tempo de evangélico, que o nosso papel é ouvir Deus, a direção que Ele nos dá, e se Ele disse, profetize, profetize, né? Nós agimos a nossa fé, profetizamos, e a parte de Deus agora é operar o milagre, é Ele que age cima da situação. Na verdade, a palavra de Deus é o que nos mantém de pé. É isso, é o combustível. Sem a direção, sem a palavra de Deus, nós já teríamos padecido. Não teria acontecido nada. Interessante que Pedro, ele diz segundo a tua palavra. Sim. Então a palavra de Deus, ela tem poder. Para Pedro ali era impossível, porque eles pescavam de madrugada. Já estava de manhã. Se Jesus estava pregando para a multidão, não era de madrugada, era de manhã. Para Pedro era impossível. Para a lógica humana é impossível. Mas ele falou: Senhor, segundo a tua palavra, ainda tinha um pouquinho de esperança no coração de Pedro. Sim. Tinha esperança, porque se ele falou segundo a tua palavra, é porque tem esperança. Ele confiou. Se Ezequiel falou: Senhor, tu o sabes, porque tinha esperança. Aquele pouquinho de esperança que está no teu coração pode acontecer. Pode acontecer o milagre da multiplicação, pode os ossos reviver. Sim. E a partir daquele momento que ele falou: Senhor, tu o sabes. Então o Senhor deu mais uma vez uma direção para um filho dele, né? Joga a rede para o lado direito. Uma coisa aqui rapidinho, Jéssica, que o Espírito Santo me toca agora para dizer. É porque o Senhor falou sobre vale de solidão, de carência e depressão. Um conselho para você que está deprimido, você que está deprimida, que está sofrendo de depressão, quem sabe por uma desilusão, por causa de uma decepção sentimental. O que mais leva a pessoa à depressão, se não for uma vida financeira, uma porta que se fechou e você só está fracassando, teus objetivos caíram por terra, teus sonhos, está tendo miséria, privações dentro de casa. Se não é isso, é sentimental. Converse com alguém, mas não fique calado ou calada. Comente, fale, peça ajuda. Eu já tive depressão, eu sei o que é isso. A vontade que der só de se trancar dentro de você, trancar nos teus pensamentos, trancar a boca. Não dá vontade de comunicar nada para ninguém, não dá vontade de nada, nem de levantar da cama. Mas isso é errado. É isso que o inimigo quer fazer: te oprimir, te prender, te aprisionar dentro de você, nos teus sentimentos. Abra a boca. Você que está percebendo que está sofrendo de depressão, sabe? Busque a Deus sim, mas também desabafe com alguém, porque tem gente que às vezes... Eu venci a depressão, não foi só na busca do Senhor, foi Deus que me libertou, mas eu também tive que me abrir para alguém. Eu falei com alguém, entendeu? Então é necessário também você ter um ombro amigo, ter alguém que te escute, ter alguém físico e humano que você possa desabafar. E não esconda nada, fale tudo o que você está sentindo. Eu lembro que aconteceu uma situação comigo que minha mãe fez para mim, falou para mim assim: desde quando está acontecendo isso?
Eu falei, está acontecendo isso, abri tudo. E disse, desde esse tempo, de tantos anos de idade, assim. Então eu expliquei, eu abri, eu fui sincero e falei, não esperei julgamento. E nesse momento você não pode ficar pensando que vão te julgar. Abra e fale tudo, antes que seja tarde demais, onde o inimigo tente encurralar teus pensamentos, cauterizar a tua mente ao ponto de você querer fazer uma besteira com a tua própria vida, que foi o meu caso, que quase eu tirava a minha vida, mas pelo fato de eu buscar um ombro humano, onde esse ombro humano também foi que me levou para Deus, entendeu? Então temos que buscar alguém humano também, a ajuda de alguém, desabafar e não pensar que vão te julgar. Abra, independente da situação, porque Deus também tratou sobre vale de solidão, de depressão, de tristeza, de carência, e só Deus sabe como está o teu coração e os pensamentos que estão vindo na tua mente para você fazer besteira. Eu falo isso por revelação, que o Senhor está me revelando isso aqui. Cuidado, descansa teu coração, e Deus sabe exatamente com quem está falando. A direção que Deus está nos dando hoje para dizer para você: profetiza no vale, porque depois que você profetizar, vai haver sim agitações, parecendo que não está adiantando nada a tua busca, mas é só sinal de que o milagre já está para acontecer no vale. É isso aí, gente, e nós ficamos por aqui. Esperamos que Deus abra a tua mente e te dê entendimento, e que você receba essa palavra como bálsamo e força no teu coração, para que nesse vale você creia que vai haver um reboliço de Deus. Não é um reboliço do inimigo, não, um reboliço de Deus, uma agitação do Senhor, mas para um grande milagre na tua vida, um milagre em extremo, porque o que se levantou ali foi um exército em extremo, aonde ninguém imaginou que ia acontecer aquilo ali, mas houve um agir da parte de Deus. Creia na palavra, tome posse da mesma e espere o milagre de Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe, né, Jéssica? Compartilhe, comente. Espero que você tenha refletido nessa palavra que nós trazemos aqui para você. Muito importante. Se Deus incomodou falar muito em questão de depressão, é porque é muito importante isso. Muitos não acreditam que a depressão ela mata. A depressão ela mata. Então é muito importante tocar nesse assunto. Muitas igrejas, pouquíssimas vezes é pregado sobre depressão, e é o que mais a pessoa tem vivido nesses últimos dias. Porque acham que crente não tem depressão. Porque acham que crente não tem depressão, pastores se suicidando, membros se suicidando. Verdade. Então é muito sério, é muito sério. Muito triste. Agradecemos a vocês por estar esses minutinhos com a gente. Queremos que você compartilhe, comente, é muito importante, tá? E nós queremos também sempre estar orando por cada um de vocês. Nós estamos orando por cada um de vocês, para que Deus possa abrir a mente de vocês, para que vocês possam entender o que nós queremos dizer através da palavra, tá? Programa de número 10, queremos te agradecer porque chegamos até aqui com a graça de Deus, e com você também está nos assistindo, e nós cremos que vai ter muito mais entretenimento para você. É isso aí, gente. Deus abençoe. Não esqueçam de comentar, compartilhar e deixar o teu like aí nesse vídeo. Compartilhe para alguém que você sabe que está com depressão, que está num vale de desespero, porque com certeza esse tema de hoje, vales, vai falar com essa pessoa profundamente. Deus abençoe vocês e a paz do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor.